Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E na nossa missão da equipe Vida Mental de disseminar informação de qualidade sobre temáticas de saúde mental e nutrológica, tanto para a população como para profissionais, nós estamos então disponibilizando mais esta aula. Como prevenir e tratar dependências químicas nas empresas? Então essa é uma pergunta feita tanto por sindicatos, grupos de categoria, almoços de negócios, rodas informais, de como prevenir e tratar as dependências químicas nas empresas. Isso tanto do interesse do empregador como também do colaborador. Por quê? Por dependência química, muitos acidentes acontecem nas empresas. E também por não prevenção, muitas pessoas se afastam ou funcionam profissionalmente no nível inferior daqueles que possuem o potencial. Esta é uma aula que eu preparei junto com a professora Ana Carolina Schmidt, da nossa equipe de produção de conteúdos pedagógicos. E nós temos como proposta algumas informações. Uma delas é a preocupação permanente de gestores, ou seja, gerentes, diretores, frequentemente estão solicitando a nossa opinião, a nossa consultoria sobre esta temática. Até porque atinge todos os níveis. Alguns pensam que são só pessoas da hierarquia superior que estão tomando uísque, vinho, outros pensam que é só o nível operacional que usa bebida alcoólica destilada, e não. A dependência química é uma doença democrática e que ela atinge todos os níveis da hierarquia, desde os básicos até também os níveis superiores. Esse é um tema que está relacionado com várias questões, ou seja, os departamentos de medicina ocupacional ficam bastante preocupados porque algumas dessas pessoas podem se acidentar, podem não ter resultados de tratamentos que estejam fazendo para hipertensão, diabetes, ou podem até desenvolver alguma doença que estava adormecida. Além do que, o não uso de álcool e drogas, ele está associado, felizmente, com condições de bem-estar. E é uma responsabilidade civil de ambas as partes que deve ser bastante valorizada. Geralmente se valoriza essa temática em situações onde já ocorreram acidentes, processo trabalhista e outros contextos. É bastante possível, com uma consultoria adequada na empresa, junto com o Departamento de Medicina do Trabalho, Segurança e Medicina do Trabalho, fazer não só na semana de prevenção de acidente, mas fazer de maneira constante um programa de prevenção e também de intervenção nos casos de dependência de álcool e drogas. Os locais adequados, eles são discutíveis, porque depende muito do perfil da empresa e ele atinge toda a população e algumas vezes tem empresas que inclusive têm programa para o atendimento de familiares dos colaboradores que apresentam o problema da dependência química. E ele é benéfico para ambos, tanto o colaborador como também para a empresa. Então essa é uma política que não deve ser apenas da Semana Interna de Prevenção de Acidente, ela deve ser uma prática constante da organização. Em relação à epidemiologia, assim como hipertensão e diabetes são doenças clínicas de alta prevalência na população geral, ou seja, que afetam a vida de muitas e muitas pessoas, de uma parcela muito considerável, com álcool e drogas também é assim. Então o impacto do álcool e outras drogas no mundo é um grave problema de saúde pública e mais que isso, também de saúde nas empresas. Até porque os dados da Organização Mundial de Saúde de 2009 mostram que em todo o mundo o tabaco mata 5,1 milhões de pessoas por ano, o álcool 2,3 milhões de pessoas e as drogas ilícitas 245 mil pessoas. Isso tanto pelos efeitos diretos sobre o adoecimento, como também pelos efeitos mais indiretos, como por exemplo de maior exposição a risco, maior possibilidade de acidentes graves com incapacitação e nesse caso aqui desse slide, com a perda da vida. Então, álcool. Durante a vida as porcentagens são bastante alarmantes.
ou seja, o uso ao longo da vida, está em uma porcentagem de 74,6%. Ao ano, metade da população. E no mês, 38%. O tabaco, 44% da população teve contato, ao ano 19% e no mês 18%. Maconha, inclusive, é uma porcentagem bastante relevante. E aí, nós temos das síndromes psicoativas, que aqui nós vamos chamar de SPA, álcool, tabaco e maconha desenvolvem dependência. E uma dependência numa porcentagem também expressiva da população adulta, ou seja, álcool, 12,3% de pessoas com dependência, ou seja, não estamos falando daquele uso ocasional, do uso recreativo, do uso que acontece apenas em um ou outro evento e que o paciente não tem sintomas de abstinência. Estou falando que 12,3% da população tem critérios correspondentes à dependência de álcool. O tabaco também é uma população superexpressiva, 10% da população adulta, e inclusive maconha eu acho também um dado bastante relevante de 1,2%, não de uso esporádico, mas de diagnóstico da dependência da maconha. E o tabaco. O tabaco, ele é uma das substâncias de ação no sistema nervoso central e no corpo inteiro, passando pelo tubo respiratório, pelo sistema respiratório. Então, o tabaco é uma questão muito grave, até porque muitos dos adoecimentos dele não são imediatos, eles são de médio e longo prazo e de difícil tratamento. Então, metade dos que experimentam se tornam dependentes. Isso é muito relevante. Logo, uma política de prevenção na empresa para a dependência química colocaria essa informação em destaque, para evitar que as pessoas tenham a primeira experiência com o tabaco, porque metade delas tem esse alto risco de tornarem dependentes. Diminui em média 25% das questões, das expectativas dos fumantes. Ou seja, tem dados importantes que impactam a vida do indivíduo. É a maior causa evitável de morte passível também no mundo, ou seja, de achar que quem convive com o tabagista por um tempo significativo de horas, e também já tem até demonstrações que mesmo que o fumante não esteja fumando perto daquele que é a pessoa próxima, que é o tabagista indireto, que é o tabagista por delegação, esse tabagista passivo pode sofrer danos, ainda que tenha contato só com o cheiro do indivíduo que está usando. Nós temos aqui, então, os fumantes passivos com esse prejuízo enorme, o que também numa política de prevenção faria com que familiares pudessem ser convidados para uma semana interna de prevenção do acidente e, tendo essa informação, muito provavelmente os familiares tabagistas iriam contribuir. E é responsável pela morte de 12% dos homens e 6% das mulheres do mundo. Olha só, então uma pessoa que está em vida produtiva pode ter morte, por exemplo, por infarto agudo do miocárdio, pode ter morte súbita, enfim, tabaco está relacionado com um grave quadro de abstinência, o que faz com que muitas e muitas pessoas não consigam, por conta própria ou no sistema de saúde, especialmente público, ter o resultado de tratamento que necessita. Mais um argumento para a empresa ter a sua política institucional de prevenção e tratamento ao tabaco. Álcool. O alcoolismo, então, atinge 5,8 milhões de pessoas no Brasil, uma porcentagem muito relevante de que pessoas que fazem uso da substância com sintomas de abstinência, tolerância, prejuízos funcionais graves. E tem como consequências, por exemplo, desde câncer do tubo digestivo até doenças hepáticas graves, sendo que tem aí o aumento do risco de morte, tanto por doenças diretamente desencadeadas, como também pelo risco de acidente. Nos acidentes de trabalho, 40% estão relacionados com o uso, abuso e dependência de álcool. Por que relacionados? Porque algumas vezes acontece o acidente não com a pessoa que bebeu, mas este que bebeu, que ingeriu álcool, que está alcoolizada, permite meios, ou seja, faz com que outra pessoa se acidente. Então, é uma porcentagem muito alta de acidentes de trabalho que estão relacionados.
e também consequências para a saúde, desde passando pelos gastos que ocorrem. Uso, abuso e dependência, então. Desde aquele que é o uso social, não tem uso seguro de álcool, não tem uso seguro de tabaco. Então, nós temos aí uma gradação de uso, que vai desde o uso social, passando pelo abuso, com a presença de alguns prejuízos, ou para a própria saúde, ou relacionado aos conflitos familiares, ou falta ao trabalho. E na dependência, nós precisamos, para ter esse diagnóstico, de um conjunto de sintomas que levem a um prejuízo funcional do indivíduo que usa álcool. Ou seja, que inclui fissura, que é um desejo dito pelo paciente como praticamente incontrolável para o uso do álcool, mas uso em quantidades maiores que aquelas planejadas, por um tempo mais amplo do que aquele que desejava, tolerância, que é a característica de ter que usar doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito prazeroso, e, além disso, tem a questão de, como critério diagnóstico, o indivíduo até reconhecer-se doente, até reconhecer-se como necessidade de parar o álcool, e mesmo com tentativas ele não consegue, sistematicamente, tendo um esforço, consegue controlar. E isso inclui, então, tentativas mal sucedidas para tentar parar de usar e não conseguir. Então, nós temos aí causas e consequências em relação ao uso, abuso, especialmente a dependência do álcool. E daí nós temos os eventos biológicos, que são esses adoecimentos físicos, eventos psicológicos, como também adoecimentos psicológicos, por exemplo, de depressão secundária, depressão desencadeada por álcool, e efeitos sociais, que vão desde rupturas familiares até acidentes de trabalho e de carro. Então, doenças do trabalho. Nós temos aí um elevado número de registros de doenças mentais. As doenças mentais, elas cresceram tanto em número de reconhecimento para serem diagnosticadas por profissional pelo médico, tanto cresceram também na temática de receberem tratamento e também expandiram em relação à busca de benefícios. Então, um tempo atrás, eram mais as questões de osteoarticular, também aquelas cardiovasculares. E agora as doenças mentais também se destacam aí na liderança entre as principais causas de prejuízos para a empresa e para a saúde da pessoa, com necessidade de afastamento. Então, cotidiano profissional insalubre, nós podemos listar alguns, como rotina estressante, ordens contraditórias das chefias, assédio, metas exageradas, clima organizacional desfavorável, trabalho noturno. Então, o trabalho noturno ele é um fator de risco para adoecimento, independente se é um ambiente de trabalho favorável ou não. Nas doenças do trabalho, então, nós temos aqui um gráfico que mostra alguns dados extremamente relevantes, que vão de 2009 para 2011, essa importância da quantidade de pessoas que tiveram repercussões em função de afastamento e prejuízo previdenciário por conta de doença mental. Então, temos ali em 2012, 182,1 mil afastamentos de janeiro a outubro de 2012, que é um número muito relevante. Temos aqui, então, dos benefícios totais e dos benefícios por transtornos mentais, esse expressivo número que é colocado para os transtornos mentais. Ou seja, pensar sobre transtornos mentais, intervir sobre transtornos mentais, é uma política institucional, é uma política de corporações que tem como finalidade intervir em condições que seguramente vão ter desfechos desfavoráveis em maior ou menor proporção. E álcool, tabaco e outras drogas, nós temos também risco ao trabalhador, à empresa e, de maneira geral, aos usuários de um local aonde tem indivíduos que façam uso de álcool, tabaco. Ou seja, nós temos acidentes, ausências, temos também aquela condição que a pessoa está presente no trabalho, mas sem estar no sentido pleno, ou seja, vivenciando consequências de abstinência, tolerância ou de outros prejuízos causados pelo uso de álcool e drogas. Álcool, tabaco e outras drogas.
nós temos afastamentos, baixa produtividade, problemas legais, que são esses de conflitos incluindo agressões, faltas, demissões, abandono de trabalho e conflitos e queixas. Portanto, intervenções de álcool, drogas e tabaco nas empresas é um investimento com retorno garantido, só de evitar ou reduzir o número de pessoas que possam futuramente serem afastadas, faltarem ou aposentarem, já é bastante inteligente ter essa estratégia de intervenção. E nós temos desvantagens das abordagens punitivas. A nossa grande instrução, que é a questão da política sobre o uso de álcool e drogas e tabaco em uma empresa, que seja o mais transparente possível, de modo que as pessoas possam saber quais são as consequências desse uso, e isso fica muito melhor quando a empresa abre-se para a possibilidade de tratar essas pessoas, avaliar essas pessoas que tenham este histórico. Então, nós temos legislação, tribunais e organizações, demissões, tem um alto custo, tanto para a empresa, que tem que desembolsar um caixa expressivo nos acertos, como para a pessoa que fica sem o trabalho. O trabalho pode ser um fator de proteção, na maioria das vezes o é, e a prevenção, então, com políticas que busquem fazer o rastreio, ou seja, a busca das pessoas que fazem algum nível de uso, e a partir do rastreio se seleciona as pessoas que possuem o maior risco de terem critérios correspondentes à doença, transtorno mental ou dependência de álcool, tabaco e outras drogas. Esse deve ter uma avaliação presencial, exaustiva, do profissional psiquiatra para confirmar ou não o diagnóstico e, no caso de confirmar, levar o paciente para o melhor tratamento possível de acordo com a literatura científica. E os dados da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, de 2003, também são bastante relevantes, que coloca que toda empresa, não importa quais foram seus recursos, pode atuar desde um modo simples até um modo mais complexo, sempre em conjunto. RH, Serviço de Saúde Ocupacional, diretoria, representantes da CIPA e assim sucessivamente. Então, importante para uma empresa ver dados, responder dados. Quais são as necessidades que o funcionário ou grupo de funcionários apresenta, quais os recursos disponíveis na comunidade, porque de fato algumas vezes a empresa não precisa ter um programa próprio, ela pode usar o serviço que tem da região, se tem possibilidade de ter uma assistência digna. E estudar também com o departamento jurídico as questões legais e considerar fatores culturais. Tem em algumas empresas a política de aconselhamento. De fato, o uso de álcool, tabaco e outras drogas em níveis menos graves podem receber uma intervenção com ótimos resultados, apenas com orientação, psicoeducação, embora seja um pouco controverso. E restando agir com o tratamento apenas para as pessoas que têm esse diagnóstico confirmado e com maior gravidade. E dentro da empresa, então, nós temos desde atividades preventivas que incluem melhor condição de trabalho, espaço para manifestação da opinião do colaborador, informação, encontros periódicos para poder tratar de questões que sejam mais difíceis para a empresa, prevenção e evolução da doença, um fator de proteção. Então, dentro da empresa também, a orientação continua sendo nunca agir com as pessoas que fazem uso de álcool, tabaco e outras drogas de maneira preconceituosa. Muito pelo contrário, pelo menos inicialmente de maneira acolhedora. E sempre garantir ao paciente, através do Departamento de Recursos Humanos, que terá o pleno sigilo dessa informação. Porque, por exemplo, funcionário, colaborador relatar que usa maconha pode ser bastante constrangedor e temeroso de repercutir, por exemplo, em demissão. Tem algumas escalas, como o Global Mind Screen, que é um parceiro nosso no Brasil, ele que pode fazer o rastreio não só de transtornos mentais, como também da dependência de álcool e drogas. Ainda dentro da empresa, nós devemos falar sobre essas estratégias, então, de aconselhamento, que não inclui prescrição médica, nem participação de profissionais como, por exemplo, psicólogo, intervenção breve, geralmente realizada por psicólogos, circunscrita à temática que está em questão, no caso da dependência química, e em quantidade limitada de sessões, aproximadamente 20.
acompanhamento, grupos de ajuda mútua, eles são benéficos a partir do momento que tem também o envolvimento do serviço de recursos humanos com a finalidade dessa pessoa participante dar ciência que está tendo essa possibilidade e, além de dar ciência, participar ativamente, tanto na presença do professor, do instrutor, como também depois replicando essa informação. Porque uma das causas principais de um programa de saúde numa empresa não sustentar é o fato de ser implantado e depois não ter segmento, supervisão ou fiscalização. Na verdade, é melhor dizer acompanhamento. E a assistência de regresso ao trabalho. Pacientes que por algum motivo de álcool, tabaco e outras drogas tiverem que se afastar do trabalho, é muito importante que antes deles retornarem para os seus postos de ação, que tenham uma orientação, essa assistência do Departamento de Recursos Humanos, para serem acolhidos e algumas vezes até readaptados da função ou do local de trabalho na mesma função. Como escolher um programa? Então não existe no Brasil nenhum programa que possa ser dito como sendo o já reconhecido pela qualidade e pela eficácia. Não temos, pelo menos não é do meu conhecimento, mas há várias iniciativas e propostas de realização desse tipo de atividade. Então, que deve sempre levar em consideração os fatores contextuais daquela empresa, aonde ela está inserida, qual o perfil dos profissionais. Esses profissionais são passíveis, ou seja, esses profissionais estão dispostos a participar de pesquisas, eles estão dispostos a entrar num programa de tratamento de dependência de álcool, tabaco e outras drogas, se for o caso. São considerações todas que devem ser muito bem balanceadas na relação custo-benefício. Então, nós, da Vida Mental, temos uma parceria já de anos com o NIP, onde nós temos, até como motivador e fundamentador da nossa sustentação científica e todos os nossos projetos, nós temos lá curso de pós-graduação em saúde mental, em terapia cognitivo-comportamental e também em dependência química, quando já tivemos também com outras empresas. E nós temos como parceiros a América Biomédica, que faz coleta e avaliação da detecção de drogas na urina e também por outros métodos, e Global Mind Screen, que é um parceiro que nós temos, que tem um recurso de autoavaliação por parte dos pacientes com transtornos mentais e dependência química e que contribui muito para o gerenciamento do caso por parte do psiquiatra ou do profissional de saúde. E Global Mind Screen é, então, nosso parceiro e pode ficar à vontade para entrar em contato direto lá ou pelos nossos contatos que estarão no final. Então, aqui foi uma aula preparada a 4 mãos por mim e pela professora Ana Carolina, da nossa equipe. E abaixo desse vídeo, vocês terão aí links que dão acesso aos nossos cursos de pós-graduação em saúde mental, para equipes multiprofissionais, terapia cognitivo-comportamental, para múltiplas necessidades, dependência química no formato misto, EAD, ensino à distância e presencial. Dessa maneira, ficam aí as possibilidades de contato conosco, especialmente pelo telefone 11 4114 0019, pelos nossos e-mails. E, sempre importante dizer que nós estamos procurando trazer as melhores soluções possíveis para as questões e problemas de saúde mental e neurológica no Brasil e no mundo, cumprindo a nossa missão de trazermos conhecimento, ou seja, informação para leigos e formação para profissionais de saúde. Desejamos um ótimo aproveitamento dessa aula e que ela nos faça ir além. Mais uma vez, então, o meu muito obrigado, Eldio Lobo, de toda a equipe Vida Mental.